Qué bien está en la casa del Señor, ¿no? Mejor es un día en sus atrios do que 1000 fuera de ellos, ¿verdad? Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Josué, en el capítulo 7, el versículo 1. Josué, capítulo 7, versículo 1. Todos han encontrado? E depois que ler, irmãos, eu vou pedir que deixem a Bíblia aberta aqui, em este capítulo, porque conforme vou exponendo, vamos seguir lendo algumas coisas. Pero los hijos de Israel cometeram uma prevaricação enquanto ao anatema, porque Acã, hijo de Carme, hijo de Zade, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomou del anatema, e la ira de Jeová se incendiou contra los hijos de Israel. Vamos orar. Querido Deus, te damos a graça, Senhor, por mais um dia, Senhor, em tu presença. Te damos as graças por la oportunidade, Senhor, de alabar tu santo nome, Senhor. E também, Senhor, te pido, Senhor, por esta palavra, Padre, que o Senhor venha abrir nossos corações, Padre Santo, para que lá recebemos, para que lá entendemos, Padre. Em nome de Jesus. Amém. Bueno, hermanos, o livro de Josué, em el capítulo 1, empieza quando, depois que Moisés ha muerto, não? O Senhor passa o liderazgo, não? Para que Moisés seja o líder do povo de Israel. Então, se o Senhor se lo disse a ele: mira, Josué, assim como he sido com Moisés, também serei contigo, apenas esforça-te, tenha bom ânimo, seja valiente, não? Que serei contigo. E de aí o Senhor já empieza a passar-lhe as instruções, não? Para tudo que vai ocorrer, porque Josué se quedou, né, para levar o povo a la terra prometida. Então, com as instruções, o Senhor já lhe disse que vão a passar o Rio Jordão, e podemos ver em el capítulo 2 ou 3, não me acordo, que como o Senhor detuvo as águas del Jordão, verdade? Era na época que o rio se desbordava muitíssimo, pero o Senhor já desde aí já começou a fazer seus milagros. Ha detenido as águas del Jordão para que todo o pueblo passasse em seco. E também depois de isso, o Senhor já também ha dado umas instruções a Josué para a outra missão, não? Que seria a conquista de Jericó, tomar a cidade de Jericó, não? E han dicho a todo o pueblo que iban a passar durante 6 dias, iba a passar uma vez ao redor del muro, tocando as bocinas, e no 7º dia dariam as 7 vueltas, e quando Josué le dissessem gritar, todo o pueblo gritaria e o muro se derrumbaria, não? Aqui em Josué 6, aqui ao lado, podemos ver que em 6:18, podemos ver que quando Josué dá a instrução ao pueblo, le dá também uma advertência, não? Diz-lhe: pero vosotros guardaos del anatema, ni toqueis, ni tomeis alguma coisa del anatema. Não seja que hagáis anatema ao campamento de Israel, e lo turbeis, mas toda a plata e o ouro, e los utensílios de bronze e de hierro, sejam consagrados a Jeová, e entrem em el tesouro de Jeová. Então, se aqui o Senhor já começava dizendo: mira, las primícias para o tesouro de Jeová, não?
Pero mais adelante também podemos ver, hemos podido ver também mais adelante que como que os sacerdotes, o povo ha hecho todo como Josué le ha instruído, e o muro se ha caído, não? Se ha derrumbado, era um muro muito alto, era muito largo, muito ancho também. Eu escutava uns estudiosos dizer que hasta que se passava os carros por encima do muro, de tão ancho que era o muro, imagínate, que usavam como uma calle ou algo assim. Então, era algo impossível, não, para os olhos humanos. E tudo isso ha passado. Então, podemos aprender de aqui que se o Senhor é com nós outros, quem será em contra de nós outros, verdade? Porque lá havia tribos ao redor, e essas tribos que existiam por aí sempre sabiam que o povo de Israel não era um povo preparado, que não tinha armamentos, que não tinha nada. Então, se eles sabiam que o povo por si mesmo não podiam fazer nada disso, que o Senhor estava com eles. Então, isso a gente ha começado a ver, não? Os milagros, o Rio Jordão, a muralha, né, que se ha caído, e ha começado, em o versículo 27 do capítulo 6, podemos ver que estava, pois, Jeová com Josué, e seu nome divulgou por toda a terra, que através desses hechos, através do povo de Israel, o nome de Jeová se ha divulgado por toda a terra. E isso era muito grande, não? Agora, em capítulo 7, podemos mirar aqui e ver, se lemos, não? Aquela história de um soldado que ha desobedecido, não? Que ha desobedecido ao Senhor e que ha passado. E por causa de sua desobediência, todo um povo ha caído em desgraça, não? E logo a seguir, em o capítulo 7, podemos ver que Josué manda espias, porque a próxima cidade a ser conquistada, a ser tomada por los israelitas, seria a cidade de Ai, não? Então, Josué manda espias para esta cidade, para ver como estava, quantos homens iam a necessitar. E os espias vão, miram, e vuelve e disse a Josué: mira, Josué, não hace falta utilizar todos os homens, não vamos afatigá-lo. Manda apenas 2.000 ou 3.000 homens, e creio que podemos, porque a cidade de Ai é um povo muito chico, não tem as muralhas que tinha Jericó, e com isso podemos, claro. E Josué assim o hecho, porque Josué não sabia o que havia passado. Não sabia que aqui em o versículo 1 disse: pois a ira de Jeová se incendiou contra o hijo de Israel, os hijos de Israel, não? Josué não sabia o que havia passado. Então, Josué ha mandado esses homens e han ido allí, e que ha passado? Han tenido que huir, porque eles não esperavam que os homens de Ai iam a lutar como leones. E eles han tenido que huir porque não han podido, han sido derrotados. E com isso, han morto 36 homens. E quando Josué se ha enterado de isso, vamos ler aqui como reacionou Josué. Em o capítulo 7, em o versículo 6. Então, Josué rompeu seus vestidos e se prostrou em terra, sobre seu rosto, delante do arca de Jeová, hasta cair a tarde. Graças, irmão. Ele e os ancianos de Israel echaram polvo sobre suas cabeças. E Josué dijo:
Ah, Senhor Jeová, por que hiciste passar a este pueblo ao Jordão para entregar-nos em las manos de los amorreus, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado ao outro lado del Jordão. Ai, Senhor, que diré, já que Israel ha vuelto la espada delante de sus inimigos? Porque los cananeos e todos los moradores de la tierra oirão e nos rodearão e borrarão nuestro nombre de sobre la tierra. E então, que harás tu a tu grande nome? Mira que aqui podemos ver que Josué era um homem sábio, não, que sabia orar, porque creio que ha tocado em um ponto mais débil do Senhor, não? E que hará tu a tu grande nome, não? Porque como hemos leído já, o nome do Senhor já estava por todo, né? Que o Senhor estava com o povo de Israel, que todos sabiam que isso era o Senhor. E agora hemos vuelto a espada, hemos tenido uma derrota muito grande. E agora, que será, Senhor, de tu grande nome? Isso também pode nos servir como um exemplo para nós outros orar, não? Porque muitas vezes, Senhor, eu quero isso, quero porque quero. E muitas vezes podemos dizer, Senhor, eu necessito de isso, e se o Senhor dar-me isso, tu nome será honrado, tu nome será glorificado, tu nome será exaltado, porque sabemos que é o nome do Senhor, que o Senhor tem muito selo de sua glória, de seu nome, de seu honor, verdade? E aí, pero Jeová dijo a Josué, levanta-te, porque te postras assim sobre tu rosto. Que disse o Senhor, mira, Josué, a hora não é tempo de orar. Na Bíblia é muito difícil vermos, quando o Senhor nos disse, mira, para de orar. A hora não é tempo de orar. Só lo vemos, orar sem cessar, não bater e abrir se vos usar. Pero aqui o Senhor disse, Josué, levanta-te. A hora não é tempo disso. A hora é tempo de vosotros hacer um concerto, porque há algo que está errado. Há algo que está errado com este pueblo. Então, é hora de consertar vossa vida. Levanta-te. Seguimos aqui, em o versículo 10. Levanta-te, porque te prostras assim sobre tu rosto. Israel ha pecado e aún han quebrantado mi pacto que eu lhes mandei, e também ha tomado del anatema. E hasta han turbado, han mentido, e aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto, los hijos de Israel não podrão hacer frente a sus inimigos, sino que delante de sus inimigos volverão la espada, porquanto han venido a ser anatema. Ni estaré mais com vosotros, se não destruyeres o anátema em meio de vosotros. Levanta-te, santifica o pueblo. Então, se aqui o Senhor disse, levanta-te e vá e diga ao povo que se santificai, que examinem-se e vê o que está passando, o que ha passado, não? E em 13, seguimos em 13 aqui, levanta-te, santifica o povo e diz, santificaos para amanhã, porque Jeová é Deus de Israel, disse assim, anatema há em meio de ti, Israel, e não podrás hacer frente a tus inimigos hasta que hayáis quitado o anatema de em meio de vosotros. E podemos ver de aí que ao Senhor também ha dado as instruções que como Josué tinha que fazer, não? Em esta época era algo como echar suerte e estas coisas para hasta que diera em la persona, se a pessoa não chegasse a confessar antes, não? E assim do que ha passado. Eu me imagino que quando Josué ha comunicado ao povo, não? Mira, santificaos porque amanhã vamos a ver o que está passando de, como se disse, né? O que não está bem, o que ha hecho o que não está muito bem aqui. Eu me lo imagino que durante a noite toda a gente, as pessoas se quedaram pensando,
quem hemos hecho? Não? Todos que quedaram pensando, examinando-se, mirando dentro de si, o que podiam haver hecho, porque o Senhor estava tão irado com eles, não? E isso também é passado quando Jesus a seus discípulos havia dito que uno le iba a entregar, e os discípulos se quedaram, será eu? Seré eu? Não? Todos han empezado a examinar-se e a pensar quem iba a ser algo de dano, não, a Jesus. Então, aqui podemos ver também que o Senhor, porque, mira, o Senhor sabia quem havia sido. O Senhor sabia que era Acã que havia roubado, não? Digamos assim. E o Senhor podia haver dito a Josué, não? Josué, mira, Acã ha hecho isso, pero não, o Senhor não ha dito. O Senhor ha dado tempo para que eles confessassem, não? Que eles dissessem. Ou também o Senhor também ha querido fazer isso, por quê? Assim como Jesus também ha querido fazer isso mais adelante, para que a gente pueda examinar-se, pueda mirar-se dentro de si e ver o que há de malo, se há algo que não agrada ao Senhor, verdade? Então, se Josué echando a suerte, hasta que ha dado com Acã, verdade? E aqui é o versículo 19, Josué disse, então Josué dijo a Acã, hijo mío, da glória a Jeová, é o Deus de Israel, e dá-lhe alabança, e declara-me agora lo que has hecho, e não me lo encubras. E Acã respondeu a Josué, dizendo, verdadeiramente, eu he pecado contra Jeová, é Deus de Israel, e assim he hecho. Pois vi entre los despojos um manto babilônico muito bueno, e 200 ciclos de plata, e um lingote de ouro, de peso de 50 ciclos, lo qual codiciei e tomei, e é aqui que está escondido bajo la tierra, em meio de mi tienda, e é dinheiro debaixo de ello. Um pouquinho tarde, pero podemos ver que Acã aqui se ha arrependido. De eu ver o que se arrependeu, porque quando ha sido descoberto, não? Que antes ele estava, bueno, creio que Josué está aí com broma, que Josué não vai saber que he sido eu, que he corrido, estas coisas. Pero quando ele ha sido pedido, ele se ha dado conta de que o Senhor sabia todas as coisas, não? Que muitas vezes hacemos as coisas e está escondido, nada visto, não pensamos que nada é visto, pero há uno em el cielo que se lo vê todo, não? Que é o Senhor. E aqui podemos, eu vejo que aqui quando Acã se ha dado conta do que ha passado, ele se arrependeu, porque ele já se disse, se eu he pecado contra Jeová, é o Deus de Israel, e hecho assim, e ha dito todo. Porque se ele não houvera arrependido, eu creio que ele diria, mira, Josué, é verdade, eu he corrido estas coisas, pero mira, a culpa é tua, ou de minha mulher, não? Porque tu me pagas um sueldo muito barrito, e minha mulher se queda aí todo el dia, ai, que não tenho dinheiro para comprar roupa, é isso, não? A pessoa, quando não se arrepende, ela põe as excusas em outros, ela nunca se diz, não, eu tenho a culpa, eu sou culpável, eu he pecado. E Acã ha hecho isso, não? Ele disse, não, eu he hecho assim, e ha dito todo o que havia hecho. Aqui, mais abaixo, em o versículo 24, podemos ver, então se Josué e todo Israel, com ele tomaram a Acã e rudecera, el dinheiro, el manto, el lingote de ouro, sus hijos, sus hijas, sus bois, e o levaram todo ao vale de Acor. E lhe dijo Josué, por que nos ha turbado? Turba-te Jeová em este dia. E todos os israelitas los apedrearam e los queimaram depois de apedreá-lo.
E aqui também podemos aprender algo, não? Que muitas vezes, quando nos equivocamos, cometemos algo contra o Senhor e nos arrependemos e confessamos, não? Porque é o pecado, aqui podemos aprender que é o pecado não é o problema. O problema aqui que podemos ver é o pecado no confessado, é o pecado oculto. Esse sim é um problema. Esse sim traz ao povo de Deus grandes danos. E aqui também podemos ver, é isso que quero dizer, não? Que eu penso que seguramente, que claro que sim, Acã se arrependeu e ha sido perdonado. Pero aqui se quer dar as consequências, não? De seu pecado. E como consequência, em aquela época, pecado de muerte, porque há muerto em la guerra 36 homens, pecado de muerte se pagava com muerte, não? Então, ele ha sido apedreado e queimado. E o que ha passado? E a consequência? A consequência também ha sofrido quem? Sua família, sua mulher, seu filho. E antes de isso, quem ha tenido consequência de uma derrota? Todo é o povo de Israel, verdade? Então, muitas vezes, esse é o problema, que muitos pecados ocultos, pecados não confessados, hace daño, hace sofrer um povo, não solamente nosso entorno, nossa família, nossos amigos, pero o povo de Deus também. E nós outros somos um povo de Deus. Nós outros somos um solo corpo. E se um peca, se um sofre, todos sofrimos juntos. Esse ha sido a lição que eu queria deixar para os irmãos, porque antes de eu compartilhar, o Senhor sempre trata comigo antes, sabe? E também aqui podemos ver, em o versículo 26, e levantaram sobre o grande montão de pedras que permanece hasta hoje, não? E Jeová se volveu do ardor de sua ira, e por isso aquele lugar se chama El Vade de Acor, hasta hoje. Então, o que ha hecho sobre onde han enterrado a família, né, de Acã, um montão de pedra. Hoje em dia hacemos homenagens, estatuetas, eu que sei o quê, para quando se há algo de honra, não? Para se fazer uma homenagem a alguém, não? Sobre isso. Pero eu creio que o Senhor quis fazer esse montão de pedras. E disse a Bíblia que existe hasta hoje. Para quê? Para que quando a gente passasse por ali e mirasse esse monte de pedras, não? Que não sabe a história se pergunta, mira, o que ha passado, né? Por que esse montão de pedra aí? Mira, ha passado que ha havido em uma época que ha existido um homem assim, assim, assado, não? E que ele e sua família. Então, se isso todo serve como história para que a gente não cometa os mesmos erros, que ha nos deixado como um grande exemplo. Então, isso que eu queria deixar para os irmãos. E para terminar, eu queria invitá-los. Vou pedir ao irmão que ponga uma canção, que deixaram um pendrive. Invitá-los a mirar, a examinar-se. Durante esta canção, apenas um momento, vamos mirar dentro de nós outros e nos perguntar: será que há algo dentro de mim que tenho hecho que não agrada ao Senhor? Será que tenho hecho algo que tenho sido uma pedra de tropeço em la vida de mis hermanos? Que puedo hacer, Senhor? Que puedo hacer? Isso que me gostaria que os irmãos entrassem na presença do Senhor e deixasse que o Espírito Santo de Deus te ministre nesta manhã. Eu estou segura, porque a Bíblia diz que não há um justo sobre a face da terra. E eu estou segura que o Espírito Santo te vá a mostrar algo, que o Espírito Santo vá trabalhar em ti esta manhã.
Amém? E depois, quando terminar a canção, vou pedir a Miguel que passe e faça a oração de despedida. Señor, después de haberte alabado, queremos entrar a tu lugar santísimo. Queremos contemplar tu rostro, Señor, habitar en tu presencia. Purifícanos, Señor, límpianos, renuévanos. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de